Diário Mais está de volta. Agora o assunto é outro. A gente já viajou um pouquinho, né? Agora vamos falar um pouquinho aqui da nossa cidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa ginástica para o cérebro aí. Seu cérebro está precisando de uma ginástica? E, na verdade, ele está sempre precisando de ginástica, assim como o resto do nosso corpo, né? Mas para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui Roberta Leal, diretora pedagógica do curso Supera. Primeiro, muito prazer em recebê-la aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu de poder estar aqui no Diário Mais com vocês. Conversar um pouquinho, né, sobre essa maravilha que é a ginástica para o cérebro. Mas antes da gente falar da metodologia do Supera, eu queria saber um pouquinho de você, né, Roberta Leal. Eu lembro de você, mas de outra área, né? Na verdade, todo mundo tem, né, uma história, né? Bom, eu sou psicóloga de formação, mas provavelmente você se lembra de mim dos muitos anos que eu trabalhei no SESC. Sim. E lá realmente foi uma grande escola onde eu pude aprender muitas coisas, trabalhar em diversas áreas, né? Sempre com viés educativo, porque essa é a missão maior da instituição, né? Mesmo nas atividades de saúde, de cultura, onde eu trabalhei muito diretamente, sempre o viés educativo esteve presente. Então isso contribuiu imensamente para a minha formação, para a minha experiência de vida pessoal e profissional, né? E eu acho que tudo veio convergir para esse momento de agora. Né? E aí, como é que nasceu, na verdade, o Supera nessa tua vida aí, nessa tua carreira profissional? É uma franquia? O Supera é uma franquia, tá? 100% nacional. Tá? Ela já existe há mais de 10 anos, está espalhada por todo o país. Ela foi criada por um brasileiro de São José dos Campos, um engenheiro de formação, formado pelo ITA, né? Que, por uma demanda pessoal, né, por uma dificuldade pessoal, saiu em busca de estratégias para auxiliar seu filho caçula, que tinha muita dificuldade de concentração e, por conta disso, problemas com desempenho escolar, né? Nessa sua busca, ele conheceu o ábaco, né, que é uma ferramenta de cálculo antiga, né, não sei se você já viu um ábaco alguma vez, conhece, né? É uma ferramenta, uma calculadora, né, antiga, né, mais de 3.000 anos, de origem até controversa. Uns dizem que foi criada pelos chineses, mas existem o ábaco japonês, existe o russo, existe o árabe, enfim. E, a partir do uso dessa ferramenta com o filho, ele observou uma melhora na capacidade de atenção e foco, que era uma das maiores questões do filho dele, né? E, como um sujeito extremamente empreendedor, né, pensou que, bom, se isso auxiliou meu filho, pode auxiliar outras pessoas com dificuldades semelhantes. Né? E, então, ele juntou-se a outros profissionais, né, porque ele é engenheiro de formação, então ele buscou pedagogos, né, outros profissionais que pudessem auxiliar no desenvolvimento da metodologia. Ao longo desses anos, né, outros se juntaram, inclusive uma neurocientista que hoje é consultora do método, porque os avanços da neurociência também vieram a contribuir muito. Agregaram valor ao trabalho. Com certeza, né? Hoje a neurociência está muito presente na vida da gente, sobretudo nas questões educativas, né? Esse conhecimento tem sido de grande valor exatamente para se construir estratégias e metodologias mais eficazes de aprendizado, né? E aí, essa metodologia, por ser comprovadamente eficaz, né, e vem obtendo resultados em todos os lugares, né, veio crescendo, né? E, na verdade, eu digo e brinco sempre, né? Eu tenho um sócio, né? A gente divide, eu cuido da parte pedagógica, até pela minha formação e pela minha experiência, ele cuida mais da parte comercial. E eu brinco, eu digo que
eu não achei o Supera, na verdade foi o Supera quem me achou, o Supera me encontrou, né? Ele estava procurando alguma coisa, alguma outra atividade para agregar a atividade profissional dele. Ele achou o Supera, achou extremamente interessante e saiu em busca de alguém que comprasse essa ideia. Bom, quando ele me apresentou, eu fiquei bastante encantada, né, porque, como psicóloga, tenho hoje trabalho em escolas, então tenho uma experiência escolar e era algo que eu realmente observava, né? Um dos grandes desafios hoje para a escola, né, para a educação, é atrair a atenção, manter a atenção sustentada, apresentar estratégias educativas e pedagógicas que possam ser atraentes e suficientes para garantir esse êxito. O que você acha, pegando esse gancho que você está me falando, o que você acha que está acontecendo, mais especificamente com essa geração, que ela está muito desatenta em sala de aula, né? A gente percebe uma hiperatividade maior, é muito complicado e a gente percebe professores sempre reclamando da mesma coisa. É sempre a mesma queixa. É sempre a mesma queixa. O quão é difícil você entrar em sala de aula e o aluno perceber que o professor está em sala de aula. Na minha época era muito diferente. Quando o professor entrava na sala de aula, a gente tinha que ficar todo mundo em pé e de biquinho fechado. E hoje não acontece isso, assim, né? Eu acho que existem muitas questões, né, que envolvem essa postura. Primeiro, uma mudança muito grande da forma de vida, né, de como os adolescentes hoje se comportam, se comunicam e vivem, nós todos, né, e a escola talvez tenha acompanhado pouco isso, isso é uma questão, né? Mas no que diz respeito exatamente à atenção que você está falando, assim, a atenção, né, é uma habilidade desenvolvida. Né? A gente nasce com potencial para uma série de habilidades, porém, elas precisam ser desenvolvidas. Né? E o que eu acredito que aconteça é que hoje, nesse mundo de hiperestimulação, né, de toda a natureza, então visualmente principalmente, nós somos convidados o tempo todo a ter uma atenção que flutua daqui para lá, de lá para cá. Muita coisa acontecendo ao isso mesmo desde tempo. A infância. Então, isso compromete o desenvolvimento desta habilidade. Né? Porque você vê muitos jovens que dizem literalmente, mas eu não consigo me concentrar. Quando eu vejo, eu já estou viajando. Né? Então, é uma habilidade que não foi devidamente desenvolvida e eu atribuo isso ao estilo de vida. Tá? A gente quer tudo, tem muita coisa ao mesmo tempo e agora. Né? Muito imediatista, muito. Não consegue esperar, e isso é uma outra questão para a aprendizagem. Né? A aprendizagem é algo de médio e longo prazo. Sim. Se eu não consigo adiar a minha satisfação por alguma coisa, né? Então, num primeiro momento, quando eu me deparo com algo um pouco mais difícil, ainda porque eu não aprendi, né, da maneira adequada, ao invés de perseverar e pensar na satisfação logo adiante de, legal, consegui, eu desisto. Então, é todo um funcionamento que leva a isso, né? A um desinteresse, a uma desmotivação e uma dificuldade real, porque a atenção, ela é a porta do aprendizado. Para tudo, né? Em todas Sem as idades. ela, é impossível a gente obter os registros necessários. Né? Eu não entendi, mas será que eu ouvi? Né? Se eu não ouvi, se eu não prestei atenção, realmente fica muito difícil a gente aprender qualquer coisa que seja. Ainda mais adolescente. Né? E, além do mais, né, o aprendizado ele se dá também a partir da repetição. O fato de eu ser exposto a uma informação, né, hoje, não necessariamente aquilo vai virar um aprendizado, porque existem as memórias, né? Então vai ficar numa memória que a gente chama de curta duração. E amanhã eu vou esquecer, por quê?
porque a gente está no mundo de superestimulação. Então, a gente recebe diariamente uma carga enorme de informações. E o nosso cérebro ele tem que trabalhar com isso a nosso favor, para que a gente não enlouqueça, para que ele precisa organizar isso, né? E de que maneira ele organiza? Aquilo que eu volto a ser exposto, volto a realizar, volto a fazer, volto a praticar, vira um caminho meio que permanente e é considerado algo importante, né? Ao contrário daquilo que eu não revisito, é descartado para que possa abrir espaço para novos aprendizados. Ou seja, é como se o cérebro da gente funcionasse como se fosse um HD mesmo de computador, né? Muito mais sofisticado do que qualquer outro que a gente conheça, mas a gente pode fazer uma analogia semelhante. Né? E aí o Supera, ele se encaixa. Qual é o método que ele usa para a gente estar estimulando o cérebro? Bom, ele é um método, né? Eu acho que algumas coisas são importantes de colocar, né? Ele é um método pedagógico, então assim, ele é uma estratégia pedagógica, não é uma ferramenta clínica, então assim, não substitui nenhum tipo de tratamento para nenhum caso específico. Ele pode contribuir como coadjuvante em alguns tratamentos de alguns quadros. Pode, mas como coadjuvante. Né? Em pessoas sem nenhuma dificuldade, né, que é a maior parte do que a gente tem, né, ele é um método de estimulação cognitiva. Porque a gente está partindo do pressuposto da questão das habilidades, certo? Né? A atenção, a concentração, a memória, a rapidez do raciocínio, enfim, né? Habilidades de orientação espacial, visomotora, de coordenação. Tudo isso, a gente nasce com todo o aparato, né? Mas ela precisa ser treinada. E é isso que a gente faz na escola, na vida, quando a gente aprende a escrever, a andar. Exatamente. Mas ela precisa mais do que o start, ela precisa de continuidade para que a gente possa, né, continuar aprendendo e desenvolvendo cada vez mais. Então, o que é exatamente essa metodologia? Ela reúne algumas ferramentas que foram desenvolvidas, né? Não o ábaco. O ábaco não foi inventado pelo Supera, é uma ferramenta utilizada e uma ferramenta importante. Mas, juntamente com o ábaco, foram desenvolvidas alguns materiais, outras atividades foram agregadas a essas ferramentas e construíram, né, uma metodologia que possa oferecer um treino de continuidade para desenvolver essas habilidades, né, e mantê-las funcionando, né, por mais tempo, no caso dos adultos e mais velhos. Ela é uma metodologia que atende a todos. Então, no caso das crianças, elas vão potencializar o desenvolvimento dessas habilidades. Né? No caso dos adolescentes, também. Né? Para os adultos mais maduros, vão contribuir para minimizar os efeitos do que a gente chama de declínio cognitivo, né? Do qual todos somos vítimas pelo envelhecimento. Normal, né? É natural, gente, a gente começar a gastar um pouquinho, com certeza, né, o que a gente tem. Vou pedir licença aqui para a Roberta só um minutinho, que eu preciso chamar o intervalinho comercial, e a gente volta. A gente tem umas fotos para ilustrar bem o trabalho que o Supera pode fazer por você ou pelo seu filho que está em casa também nos assistindo. É rapidinho, eu já volto.